Aleluia. 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 Amém. Você se empolga com isso? Você tem consciência disso que Jesus passou por nós, por mim e por você? Você consegue entender? Não tenho nem palavras, mas você consegue entender o poder de tudo isso? Você entende que hoje, é como a música dizia, o poder que ressuscitou Jesus, aquele mesmo poder que ressuscitou Ele, ao terceiro dia, hoje habita dentro de você? Você tem essa consciência? Eu acho que muitas vezes a gente esquece disso e acaba vivendo uma vida natural, sendo que as coisas de Deus, elas não são naturais. Ela é sobrenatural. E eu acho que a gente tem que sempre relembrar isso. Porque nós, seres humanos, a gente esquece muito fácil das coisas. A gente deixa para trás muito fácil aquilo que é bom para nós. E isso que Jesus fez para nós não é bom. Isso é maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar isso. Você se alegra com isso? Você consegue dar um brado de Meu Deus, eu não consigo ficar parada, querida, com isso. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és tão bom, Pai. Tu és tão bom que o Senhor enviou Seu Filho para que se entregasse em nosso lugar, Pai. Obrigado pela Tua bondade, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua bondade, ela nos acompanha todos os momentos. Tu és bom o tempo todo. Tu és bom o tempo todo. E eu não me canso de falar isso. Santo é o Teu nome. Toda honra e toda glória sejam dados a Ti. Que os nossos atos possam glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Que o nosso agir possa glorificar o Teu nome. E por causa das nossas atitudes, as pessoas reconheçam Jesus através de nós. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro mentes cativas a Ti nessa tarde, para que possam entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu declaro corações preparados para receber a Tua palavra. Eu declaro a Tua palavra entrando e se multiplicando a 30, 60 e 100 por um, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, porque Tu és bom. Em nome de Jesus. Amém. Sente dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Obrigada por trazer o meu chazinho. Aleluia, queridos. Boa tarde, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Amém. Que bom ter a nossa família aqui de volta. É muito bom ter vocês aqui. A gente estava sentindo falta de vocês. Mas eu sei que é necessário um tempo de descanso também. Amém? É muito bom poder estar aqui mais uma vez trazendo a palavra para vocês. Obrigada, pastor, pela confiança. Taninha, obrigada. Só tenho a agradecer a vida de vocês, que por causa de vocês fazem a gente se esticar, né? E amém, a gente só tem a agradecer, porque isso é muito bom para nós. É muito bom quando a gente tem um pastor que confia na gente e vê algo bom em nós, né? E vê algo bom e faz com que a gente avance. E isso é maravilhoso, né? Muitas vezes a gente pode reclamar, né? Ficar com vergonha, mas isso é para o nosso bem. Amém? Porque Deus tem algo maior para a gente. E Ele usa a vida do pastor para estar ali nos impulsionando. Amém? Glória a Deus por isso. Eu só tenho a agradecer. Agradecer mesmo. Sabe, queridos? Esteja realmente com o teu coração aberto.
né? Para receber essa palavra. O Senhor tem falado comigo a semana toda, né? E eu tenho uma convicção dentro de mim que as verdades que são ditas aqui na igreja, né, no Connect, nas escolas, elas podem transformar a nossa vida. Você concorda comigo? Amém. Eu tenho plena convicção disso, sabe? Por quê? Porque a minha vida tem sido transformada pela palavra todos os dias. Amém? E eu creio que a sua vida também pode ser transformada todos os dias através dessa palavra, certo? Né? E Isaías 55:11, né? Ele diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Mas ela vai atingir o propósito para qual ela foi enviada. Amém? Amém. E eu creio realmente nisso, sabe? O Senhor, Ele tem um desejo mesmo que a sua igreja, que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, né? Ele diz isso na sua palavra em 1 Timóteo 2, 4. É bom ter o pastor aqui, que ele ajuda. Brincadeira. Então, por isso nós não podemos ser o quê? Negligentes com a palavra. Amém? Não adianta nada a gente ouvir coisas aqui, ouvir coisas lá no Connect, por exemplo, que nós entramos toda quarta, todo domingo de manhã, viemos no culto à tarde, né? E temos escolas, temos várias coisas, né, que o nosso ministério nos oferece, né, para que a gente possa avançar. Só que não adianta a gente ouvir, ter o conhecimento da verdade e não colocar o quê? Em prática. Exatamente. De nada vai ter efeito se a gente só souber, mas a gente não praticar. Amém? Amém? Em Tiago 1, 22 ao 25, né, diz lá, sejam praticantes da palavra. E não somente o quê? Ouvintes. Exatamente. Então vamos praticar a palavra, né? E olha o que diz lá em Tiago, no Tiago que eu acabei de falar, no 25. Olha que interessante. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, aquilo que a gente acabou de falar. E olha que legal o fim do versículo. Mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Então, se a gente colocar em prática, nós seremos o quê? Felizes. Amém. Sabe, quando nós começamos a entender que nesse ambiente que nós estamos aqui, é um ambiente que nós estamos aprendendo coisas, é um ambiente que Deus está querendo nos colocar no prumo, é um ambiente que Deus está ali, nos esticando mais um pouquinho. Nós vamos só o quê? Avançar naquilo que Ele tem para nós. Amém. Amém? Certo? Daí, eu pergunto para vocês, você quer avançar nas coisas de Deus? Amém. Eu quero avançar, e por isso que eu aceito tudo aquilo que o pastor coloca na minha mão. Porque eu quero aprender com isso, eu quero colocar em prática, e quero avançar nas coisas de Deus. Amém. Eu não quero ficar estagnada no mesmo lugar. Amém. Eu creio que ninguém aqui quer, certo? Amém. Mas a gente quer o quê? Avançar, em degrau em degrau, certo? Amém. E amém por isso, sabe? Eu comecei a entender a palavra revelada, né? essa palavra que a gente aprende hoje aqui no Verbo da Vida, né? Que é uma palavra da fé, que nem a gente diz. Quando eu aprendi isso, entenda, eu não era recém-convertida. Eu nasci num lar cristão. Que nem a gente brinca, eu nasci num berço evangélico, né? Lá no Brasil diz muito, eu não sei aqui em Portugal. Exato, a marca do berço, né? Evangélico. Né? Eu não era. Pelo contrário, eu já tinha aceitado Jesus na idade da Valentina, acho que até menos, eu nem me lembro mais. Só que quando eu abri os meus olhos para essa verdade, comecei a entender essa verdade, eu comecei a entender o que era ser nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Pode ser que você tenha 20, 30, 8 anos. E pode ser que
você está abrindo seus olhos para agora, mas não importa a idade. O importante é o quê? A gente aprender, colocar em prática e seguir com isso que a gente aprendeu. Amém? Aleluia! Sabe, eu sei que Deus tem algo maior para as nossas vidas. Você crê dessa forma? Eu tenho plena convicção, querido, que Deus tem coisas grandiosas para nós. Mas vamos colocar em prática. Amém? Glória a Deus por isso. E pela falta do meu entendimento na época, né? Eu fui... Faz 4 anos? 4 anos que a gente... 3 anos e meio, quase 4 anos, que a gente começou a frequentar o Verbo da Vida e eu comecei a abrir os meus olhos para isso. E pela falta de entendimento e conhecimento, eu não estava conseguindo acessar aquilo que Jesus tinha conquistado para mim aqui na Terra. Sabe? Mas por quê? Por causa dele? Não. Porque eu não tinha entendimento. Amém? Amém? Vocês estão pegando o que eu quero falar? Amém? Eu estou conseguindo ser clara? Amém. Sabe, queridos? Pose para foto. A Taninha que fala, né? Que tem que fazer a pose para foto. Sabe, queridos? Jesus, ele se entregou para nós. Amém? Jesus, ele passou por tantas coisas, por dor, sofrimento, humilhação, entre tantas outras coisas. Só que entenda uma coisa. Ele passou por isso. Amém. Mas no final ele venceu. Amém. Ele venceu. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Aleluia. A obra redentiva foi feita por completo. Amém. A obra, vocês entenderam isso? Meu Deus. Amém. Aleluia, eu me empolguei, eu estava terminando a ministração, eu cheguei na cozinha, eu estava chorando. Alan, por que você está chorando? Eu falei, porque eu me emociono com o que eu estou escrevendo. E realmente, ele pode confirmar. É poderoso isso. A obra redentiva foi feita por completo. E hoje nós vamos entender um pouquinho disso tudo. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos saber usufruir aquilo que Jesus conquistou para nós. Amém? E hoje a gente vai sair daqui, eu tenho certeza, com convicção. Vamos sair daqui sabendo usufruir aquilo que Ele conquistou para nós. Amém? Você crê nisso? Hein? Você crê nisso? Amém. Aleluia! Cabe a nós a correr com essas verdades. Amém? Sabe, eu acho que muitas vezes, aquilo que eu falei no início da palavra, muitas vezes nós esquecemos dos nossos direitos e nós começamos a viver uma vida normal. Sabe? E Ele conquistou muitas coisas para nós. E nós precisamos parar de viver uma vida normal e começar a viver o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Abra lá comigo em 2 Coríntios 5, do 16 ao 21. Esse é o texto-chave para a nossa ministração. 2 Coríntios 5, 16 ao 21. Amém? Amém. Vamos lá. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, presta atenção nisso, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Aleluia! Tem alguém aqui que já nasceu de novo? Aleluia! Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós somos feitos o quê? Nova criatura. Exatamente. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, dizemos: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E com a boca nós declaramos e cremos com o coração, nós somos feitos nova criatura. Agora nós somos diferentes. Vocês entendem isso? Nós não somos mais o mesmo. Essa mudança, ela tem que ser total. Amém? Deus, Ele recriou você. Deus, Ele refez você. Amém. Certo? Essa é a nossa nova realidade. Essa tem que ser a nossa nova realidade. Esse tem que ser o nosso novo pensamento. O nosso espírito, ele foi recriado. Glória a Deus por isso. Sabe? Você por dentro agora é uma nova pessoa, uma nova criatura. Certo? Os comportamentos antigos não servem mais, certo? As atitudes, a forma de andar, a nossa forma de falar, nossa forma de agir, não podem ser mais as mesmas. Tem que ser o quê? Novas, certo? A Bíblia diz no versículo 17, que a gente leu, que se tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Esse tudo que está dizendo aqui, esse tudo é tudo. Amém. Esse tudo não é uma parte nossa só. Tudo se fez novo. Amém. Amém. Deixa eu te lembrar de algo, querido. Nós somos um espírito. Temos uma alma, que é o nosso intelecto, que é as nossas emoções. E nós habitamos num corpo. Certo? Sabe, queridos, eu não estava lá quando Jesus se entregou na cruz. Creio que você também não. Né? A gente não viu Jesus sofrer, a gente não viu ele derramar suas gotas de sangue. A gente não viu por toda a humilhação que ele passou. Não vimos isso. Mas porque eu creio nessa palavra. Porque eu creio que você também crê nessa palavra. E pela fé nós recebemos, nós cremos que Jesus passou por tudo isso. Eu creio que ele morreu em meu lugar. Amém? Amém. E por meio dele, hoje eu e você, nós somos livres. Amém. Foi por meio dele, não foi por nós. Hoje eu e você temos uma nova vida nele. Vocês estão pegando comigo? Amém. E pela fé, entenda isso, que é pela fé que nós compreendemos tudo isso. Sim. Como eu disse, nós não estávamos lá, mas pela fé nós cremos. Pela palavra dele nós cremos. Amém. Aleluia! Sabe, a nossa fé, ela muda o nosso entendimento. Amém. Amém? Nós precisamos entender que ele teve uma primeira criação. Vamos lá. Agora eu vou falar a história. Teve uma primeira criação. E nós precisamos entender que Deus criou tudo através da sua palavra, né? Ele, em Gênesis 1, do 1 ao 24, se você quiser ir anotando para em casa você ler, né? Vai contar ali, e Deus criou os céus, criou as águas, as aves, as árvores, os frutos, criou tudo pela sua palavra. Em Hebreus 11:3, olha o que diz lá. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus criou um mundo perfeito. Amém? Sem falta, sem carência de nada. Deus criou da melhor forma possível. E através da sua palavra, todas as coisas vieram existir. Não foi uma parte.
Sabe, eu não sei você, mas às vezes o Luiz deve fazer isso, porque ele anda bastante de moto e ele para naqueles picos. Eu tenho certeza que ele deve parar e olhar aquela paisagem. E o que vem à mente? Meu Deus, que maravilhoso, tu que criou isso. Você nunca parou para fazer isso? Eu, quando posso e vejo uma paisagem maravilhosa, eu faço isso, porque foi Deus que criou pela palavra dele. Você crê nisso? Eu tenho convicção disso. E toda a criação vai revelar a magnitude, a majestade do nosso Deus. Né? Em Salmo 57:5 vai dizer, é o salmista falando aqui, seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Amém? Em toda a criação nós vemos a grandiosidade do nosso Pai. Em toda a criação nós vemos como o Senhor é maravilhoso. Aleluia por isso. Só que, para administrar tudo aquilo que Ele criou, para administrar toda a sua obra, Deus cria o homem. Em Gênesis também, 1, do 26 ao 27, nós vemos isso. E Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Podem repetir, queridos. Vamos comunicar. Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Ali, Deus vai estar revelando o plano de fazer alguém como Ele. Certo? Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Ele queria alguém igual a Ele. Amém? O homem ele foi criado para manifestar a grandeza de Deus naquele lugar. Amém. Através do homem, a gente estava vendo a grandeza de Deus, a magnitude de Deus. Obrigada. De Deus. É top, né? Só que Deus dá ao homem a responsabilidade de governar aquele lugar. Certo? E entenda, Deus deu o governo na mão do homem. Só que Ele não deu só o governo na mão do homem. Ele deu normas e responsabilidades que o homem ele tinha que seguir. E isso não é de hoje, isso é desde aquela época. Entenda que Deus deu tudo para eles. Deus fez da melhor forma possível, da melhor magnitude que Ele podia fazer. E deu só a responsabilidade para o homem. Certo? O homem, querido, ele não nasceu para o fracasso. O homem ele não nasceu para ter necessidades. Não, pelo contrário. Eles tinham tudo. O homem ele não nasceu por uma tentativa de Deus. Amém. Tipo, eu vou tentar criar, se eu ver que não dá certo, eu, sei lá, mando para fora, não sei, né? Não foi por uma tentativa. Ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Amém. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Nós também não nascemos por fracasso. Amém. Nós não nascemos por uma tentativa de Deus. Amém. Você entende isso? Eu e você não nascemos por uma tentativa de Deus. Sabe, em Jeremias 1:5 diz que Deus, que Ele já tinha nos escolhido antes mesmo de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe. Ele já tinha escolhido você. Ele já tinha escolhido você, Alan, Vitor, Ellen. Ele já tinha nos escolhidos. Nós não fomos feitos por tentativa. Nós não nascemos para perecer. Nós não nascemos para o fracasso. Nós não nascemos para a miséria. Nós não nascemos para andar em falta. Não nascemos. Entenda isso. Nós nascemos para viver o melhor dessa terra. Você crê nisso? Meu Deus, sabe, Deus nos ama do jeito que nós somos. Amém? Amém. Abra lá comigo em Salmos 24:1. Diz lá assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, voltando naquilo que a gente estava falando antes, a única coisa que separa nós de Deus é o quê? O pecado.
Certo? Quando Deus cria o jardim do Éden, Ele deixa eles livres para eles fazerem o que eles quiserem. Eles podiam fazer o que eles quiserem, eles podiam fazer o que eles quiserem. Eu ia falar uma coisa, mas daí ia tá equivocado. Eles podiam comer de todos os lugares, menos de uma árvore. Agora acertei. De uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante, o Senhor se encontrava com eles toda a viração do dia. Olha que magnífico isso, né? Poder se encontrar com o Pai toda a viração do dia. Eles tinham isso. Só que o Senhor deixou uma ordenança para eles. Deixou uma ordenança. Gênesis 2, 16, 17. Ali, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia, olha aqui, presta atenção nisso. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos qual foi o fim disso. Gênesis 3, do 1 ao 7, vai nos mostrar que a serpente, ela ludibriou Eva. Assim fazendo com que Eva e Adão comessem do fruto. A partir desse momento, querido, a partir do momento do pecado de Adão, entenda isso, o homem deixa de ter acesso ao Pai. O pecado de Adão abriu porta para a morte, e morte espiritual. A morte ali trouxe com ele miséria. A morte ali com ele trouxe doença. A morte ali com ele, através do pecado, trouxe desgraças no mundo. Ou seja, antes disso, não tinha. Lembra que eu falei para vocês como era maravilhoso? E como eles podiam andar da forma que eles queriam lá? Não tinha antes miséria no Éden, porque não havia trevas lá. Deus não criou nada ruim, querido. Entenda isso. Isso que fala no mundo, por que tem isso, por que tem aquilo, por que Deus deixa... Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não criou nada ruim. E a gente pode ver através do Éden. Amém? Ele nunca vai criar nada de ruim, nunca. Deus, Ele é bom e Ele sempre será bom. Amém? Amém? Nós precisamos entender que o nosso relacionamento tem que estar baseado em obediência. Amém. Certo? Sim. Adão só tinha que ter o quê? Obedecido. Muitas vezes nós só precisamos obedecer. Amém. Sabe? Mas por causa da dúvida, eles fizeram uma escolha. Eles desobedeceram e deixaram a dúvida entrar. E eles fizeram uma escolha, e essa escolha neles gerou o quê? Uma consequência, e uma consequência gravíssima, vamos dizer assim. Sabe, queridos, quando nós damos ouvido para aquilo que Satanás está dizendo, nós vamos deixar a dúvida entrar no nosso coração. E a gente começa a duvidar da palavra do Senhor. Eu com amor digo para vocês agora, tape os ouvidos para aquilo que Satanás está falando. Amém. Não deixe entrar dúvida no coração de vocês. Não deixe entrar dúvida no coração de vocês. Satanás, ele quer lançar dúvida. Ele quer lançar dúvida para você não andar naquilo que Deus tem para você. Amém. É isso mesmo. Meu Deus. Vamos escutar aquilo que o Senhor está falando conosco. Amém? Adão deixou a dúvida entrar, ele desobedeceu, ele pecou. O homem ali, ele foi expulso do jardim naquele momento. Ele perdeu o acesso que ele tinha ao Pai. Lembra que eu falei para vocês que o Senhor se encontrava com ele? Ele perdeu o acesso, ele estava separado da vida de Deus, né? O homem, ele perde a comunhão com Deus. E Deus pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? Né? Não estou te vendo.
Só que olha lá, Gênesis 3, do 8 ao 10, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus. Isso aqui, quem ouviu? Adão e Eva. Que passeavam no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim, eles se esconderam. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. Ele teve vergonha. O pecado gerou essa separação, o pecado gerou isso nele. Sabe, o pecado ele começa a nos afastar de Deus. A partir daí eles não conseguiram mais ouvir a voz do Senhor. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus ele está nos comunicando a todo momento. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E Ele nos comunica, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Mas somos nós que fazemos a escolha de não ouvir. Infelizmente. Não, tem gente que fala: ai, Deus não fala comigo. Mas não é assim. Somos eu e você que fazemos essa escolha. Ele está nos comunicando a todo momento. Se você parar agora, Ele vai comunicar com você. Se parar agora para ouvir. Amém? Você tem que entender que Deus, Ele não muda. Quem muda sou eu e você. Deus nunca muda. Amém? E foi o que aconteceu com a primeira criação. Sabe, por mais que Deus fizesse, por mais que Deus quisesse ter um relacionamento com o homem, não podia mais. Porque lembra aquilo que a gente leu? Se tu comer do fruto, tu morrerás. Certamente morrerás. E aquele primeiro relacionamento inicial não podia ser mais exercido. Sabe, a primeira criação ficou debaixo de uma sentença. O homem ele tinha se tornado incapaz de trazer a sua salvação. Ele não podia fazer isso. Mas glória a Deus, porque nós temos um Deus que na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, não foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. E no mesmo instante, Ele começa a demonstrar o seu plano de salvação. No mesmo instante, Ele começa a mostrar que precisava de alguém que pagasse a dívida feita por Adão. Amém? Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus começa a desenvolver um plano de salvação. Começa a desenvolver um plano para a chegada daquele que queria destruir o poder de Satanás. Sabe, Deus, Ele queria restaurar aquela comunhão que Ele tinha lá no início. Certo? E no meio de todo esse processo, era preciso do quê? Era preciso preparar a humanidade para receber a vinda de Jesus. Precisava de uma família, precisava de um povo. Amém? Deus faz o quê? Uma aliança com Abraão. Em Gênesis 12, 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Abraão, ele toma posse dessa palavra. Ele pega a sua família e segue o seu caminho. O Antigo Testamento vai nos mostrar que a família de Abraão se desenvolveu
e se tornou realmente uma grande nação, né? A nação de Israel. Nós sabemos que essa nação, ela passou por um período de escravidão no Egito. E Deus levanta, depois de 400 anos, aleluia, um libertador, chamado Moisés. E através de Moisés, Deus dá a lei. Vamos chegar num bom lugar, tá? E por que essa lei foi criada? Ela foi criada para unir o povo de Israel. Ela foi criada para ensinar o povo como eles deviam andar. Daquilo que era certo e daquilo que era errado. Amém? Esse povo de Israel, lembrando, eles eram descendentes de Abraão. Em Gálatas 3, 24, diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é o aio? Acho que tem algumas traduções que dizem tutor. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então ela era para quê? Para nos direcionar naquilo que era correto, né? Certo. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então também a lei veio para o quê? Conduzir o homem, ensinar ele. E a lei tinha a função de lembrar que o homem era pecador. Só que entenda, a lei só fazia isso porque o homem já tinha pecado. Entendeu? E é bom falar. Ela também nos mostra que o homem também está longe de Deus. Ela nos mostra isso. O homem era incapaz de cumprir toda a lei. O homem ele não conseguia cumprir toda a lei. E Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Deus enviou Jesus para que ele pudesse cumprir a lei. Sabe, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio aqui na terra como homem para cumprir toda a lei, porque ele ama você e ele foi obediente ao Pai. Amém? Amém? Amém. Olha o que diz em Filipenses 2, 6, 8. Abra lá comigo, por gentileza. Filipenses 2, 6 ao 8. Diz assim: que sendo em forma de Deus, olha isso, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado, Pai. Jesus, como homem, ele cumpriu a lei. Entenda, e ele não cumpriu parte da lei, não. Ele cumpriu a lei na sua integridade. Toda ela. Ele foi o único homem aqui na terra que ele conseguiu fazer isso. Jesus, ele viveu uma vida plena, ele viveu uma vida perfeita. E entenda, ele tinha desejos. Ele era de carne e osso. Então ele tinha desejos, ele tinha vontades. Só que a diferença dele para nós é que ele não pecou. Amém. E por causa disso, por ele ter conseguido cumprir toda a lei, ele pôde ser o nosso substituto. Ele pode ser o nosso substituto. Amém? Sabe, e por isso Satanás, ele não tinha o direito do sangue de Jesus. Ele não tinha direito disso, porque ele cumpriu a lei. Né? Romanos 8:1. Olha o que diz lá: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Ele se entregou em nosso lugar.
Ele estava carregando ali a minha e a sua condição. Não era para ele estar ali. Mas ele, por amor, ele tomou o nosso lugar. Isaías 53, 4, 7. Vamos ler juntos lá. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Isaías 53, muito conhecido, 4 ao 7, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido diante de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Meu Deus! Sabe, a Bíblia diz que foi por amor que ele assumiu o nosso lugar. Amém. Obrigado. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, mortos, separados da vida dele. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas como ovelha muda, ele se entregou. Amém. Ele obedeceu. Ele não falou um ai. Para que hoje eu e você tivéssemos uma vida plena. Amém. Tivéssemos uma vida abundante. Nele. Aleluia por isso. Aleluia. Sabe, queridos, agora a nossa dívida foi paga. Amém. Está consumado. Aleluia. Tetelestai. Amém. Você pode pedir, Amanda, o que é isso? Vou explicar para vocês. Na época, quando alguém cometia um crime e tinha uma dívida a ser paga, essa pessoa ela recebia um documento e era chamado escrito de dívida. E quando essa pessoa, ela cumpria a sua pena, ou quando alguém ia lá e pagava a sua pena, o juiz atualizava aquele documento e assinava o final da folha escrevendo Tetelestai. Jesus fez a mesma coisa. Aleluia. Amém. Ele, na hora que ele fala Tetelestai, ele diz: a dívida de vocês foi paga. Amém. A dívida de vocês foi paga. Não existe mais débitos. Foi pago, está consumado. Aleluia. Só que Satanás, ele achou que ele tinha vencido. Por quê, Amanda? Vou explicar para vocês. Porque a obra redentiva, para ser completa, Jesus precisava ressuscitar. Só que mal sabia Satanás que ao terceiro dia, nada o deteria Jesus. A morte não deteria Jesus. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E por isso, por meio dele, hoje eu e vocês somos livres. Amém. Somos livres nele. Por meio dele, eu e você somos livres. Aleluia. 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 Desculpa. Por meio dele, ele trouxe a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. Nós estávamos condenados. Mas ele trouxe a esperança da vida eterna. E glória a Deus por isso. Nós fomos recolocados na posição que nós tínhamos perdido lá atrás, por causa do pecado de Adão. Ele pegou e recolocou a gente. Com ele, ele trouxe os nossos direitos. Com ele trouxe os nossos direitos, queridos. E agora, através da fé, nós podemos pegar isso. Agora, através da fé, nós temos
acesso a tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Tu és bom. E a partir disso, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando você declara com a sua boca e crê com o coração, você tem direito a isso. Amém. Entenda, não é tempo de igreja, não é tempo de igreja, não é nada. É só aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. A partir desse momento, você tem acesso àquilo que Ele conquistou lá na cruz. Lembra que eu li em Isaías 53? Você vai ter acesso àquilo que nós lemos. Amém? E essa nova posição nos torna filhos. Nos torna filhos. Não é uma pessoa, é filho dele. Amém? E olha o que diz em João 1, do 11 ao 12. João 1, do 11 ao 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que crerem em seu nome. Se você crê, querido, você é filho dele. Você se alegra com isso? Meu Deus, isso é grandioso. E o seu amor nos alcançou. E por meio dele, por meio de Cristo, olha o que nós somos. Nós somos salvos. Atos 4:12. Nós somos redimidos. Romanos 3:24. Nós somos libertos. João 8:36. Nós somos justificados. 1 Coríntios 6:11. Nós somos absolvidos. Romanos 8:33 ao 34. Nós somos santificados. 1 Coríntios 1 ao 2. Nós somos abençoados. Efésios 1 ao 3. Ricos. 1 Coríntios 1 ao 5. Nós somos sarados. 1 Pedro 2:24. Mais que vencedores. Romanos 8, do 35 ao 37. Herdeiros de Deus. Romanos 8:17. Temos a esperança da glória. Colossenses 1, 26 ao 27. Tudo isso nós temos direito. Você entende? Nós temos direito porque nós somos filhos de Deus. Eu faço uma pergunta para vocês. E muito séria. Porque isso me entristece. Será que tem pessoas que são nascidas de novo e que não estão vivendo aquilo que Deus tem para elas? Pensa um pouco aí. Será que tem pessoas que são nascidas de novo e não estão vivendo aquilo que Deus tem para elas? Infelizmente tem. Sabe? Tem pessoas que podem ter até a natureza de Deus, mas não vivem aquilo que Deus tem para ela. Não se vê como se Deus diz que ela é. Não anda naquilo que Deus diz que é para ela andar e não faz aquilo que Deus diz que ela é para fazer. Infelizmente tem pessoas assim. Infelizmente, a gente está num mundo que pessoas podem ter acesso a tudo isso que eu li. Mas muitas vezes por desobediência ou por qualquer outra coisa não conseguem acessar. Lembra que eu falei no início? Que eu tinha aceitado a Jesus pequena, mas por falta de entendimento eu não tinha acesso a tudo isso. Amém. Infelizmente, no mundo tem pessoas assim. Sabe, queridos, a nossa mentalidade, ela precisa mudar. Nós precisamos renovar a nossa mente, como a palavra diz em Romanos. Amém. Romanos 12:2. Sabe por que, Amanda, nós precisamos renovar a nossa mente? Nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa viver aquilo que a palavra nos diz. Sabe, não deposite a sua confiança, querido, naquilo que o mundo diz sobre você. Amém. Deposite a sua confiança naquilo que Deus diz sobre você. Amém? Aleluia. Sabe, não deposite naquilo que você sente, naquilo que você está passando, naquilo que você está vivendo. Deus tem uma nova vida para você. Amém. Você só precisa crer.
Amém? Sabe, queridos, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E pela fé que nós cremos nisso, né? É pela fé que nós conseguimos puxar isso. Amém? Vai dando um glória a Deus aí. Sabe, queridos, aquilo que nós cremos, nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática. E como, Amanda? Falando. A fé fala. A fé fala. Em 2 Coríntios 4,13, né, diz: "Crie, por isso declarei. Com o mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse mesmo motivo nós falamos." Crer com o coração e confessar com a boca é um princípio da fé. Amém. Amém? A fé vem através do quê? Através do conhecimento da palavra e do entendimento das Escrituras. Amém? A nossa confissão, ela deve estar em linha com a palavra. A nossa confissão tem que estar em linha com aquilo que nós cremos. Senão não adianta de nada. Né? Provérbios 18, 21. E é um versículo que eu tenho muito temor. Um versículo que eu tenho muito temor. E sempre que dá, eu fico relembrando ele. Provérbios 18, 21. Né? Diz que a língua tem o poder da vida e da morte. Comerão dos seus frutos aqueles que sabem bem utilizar, ou aquele que a ama comerá do seu... Essa versão é outra? Vamos lá. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha que poderoso isso. Sabe? Saiba usar a sua língua para gerar fé. Amém? Sabe, não gere incredulidade. Amanda, o que é incredulidade? É falar coisa negativa, vamos simplificar. Fé e incredulidade, querido, não combina na mesma frase. Não dá certo as duas juntos. Sabe, quando a nossa vida ela se baseia em incredulidade, é como se nós estivéssemos anulando o sacrifício mesmo de Jesus. E olha que terrível isso. Sabe, e eu quero falar com muito temor e carinho para vocês. Se for para falar incredulidade, e eu falo isso para mim, é melhor a gente ficar quieto. É melhor a gente ficar quieto, sabe? Que nós possamos ser que nem aquela mulher sunamita. E eu quero ler com vocês a história dela. Nessa história a gente pode tirar várias lições, mas uma em específico me chamou a atenção. 2 Reis 4. Segunda Reis 4. Segunda Reis 4. Vamos lá. É uma história um pouquinho extensa, mas a gente vai chegar num fim proveitoso. 8. Vamos lá. 2 Reis 4:8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher. Ninguém fala o nome dela. Havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer o pão. Então ela convidava Eliseu para se alimentar. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse sempre passa por nós, e é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, pare ali e se recolha. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto. Então Eliseu aceitou o convite. Eliseu usufruiu daquilo que ela o abençoou. Então disse ao seu servo Geazi: chama essa sunamita. Eliseu falando aqui: chama essa sunamita. E chamando a ele,
chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado para Geazi assim: dize-lhe, e eis que tudo nos tem tratado como todo desvelo que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Ou ao capitão do exército? E ela disse, eles pediram, para ela, você quer que eu faça alguma coisa para ti? Por tudo aquilo que ela tinha feito para Eliseu, Ele queria recompensar ela, vamos dizer assim. E ela disse, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi, o servo de Eliseu, disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso, disse ele, chame-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, 16, a esse tempo determinado, segundo tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, ao milagre. No tempo determinado, no ano seguinte, segundo aquilo que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os secadores. Ele foi trabalhar com seu pai, então ele já era um homem grande, já era um homem adulto. E disse ao seu pai, o filho disse ao seu pai, ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço, leve a sua mãe. O pai pediu para levar o filho para a mãe de volta. E ele tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. A criança, o menino, faleceu. E subiu ela e o menino faleceu. A mãe pegou o menino e subiu até o quarto. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido. Prestem atenção nisso. E chamou o seu marido e disse, manda-me já um moço e uma das suas jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele disse, por que vais a ele hoje? Não é lua nem sábado, não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Ela tinha acabado de perder o filho dela, lembra? Amém. Tudo vai bem. Ou em algumas traduções, não faz mal. No 25, partiu ela, pois, e foi com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis a sunamita? Agora, pois, então, Eliseu viu ela e pediu para o servo ir até ela. E agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Preste atenção nisso. Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse de volta, vai bem. E lembrando, ela tinha acabado de perder o filho. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-o nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Dizem, porém, o homem de Deus, deixa-a, porque sua alma está triste, triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. E disse ela, pedi eu, o meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? 32. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. No 35, depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O menino tinha ressuscitado. Amém. Aleluia! Então chamou Geazi e disse, Eliseu falando, chama a sunamita. E chamou-a e veio a ele. E ele disse, tome o seu filho. Aleluia! Nós podemos tirar várias lições daqui. Amém? Primeira, eu pontuei algumas coisas. Momento algum, essa mulher, mesmo passando por tudo aquilo que ela estava passando, ela falou coisas erradas. Momento algum, ela falou incredulidade. 2, ela só foi falar o que tinha acontecido para quem? Para o profeta. Ela só foi falar para o homem de Deus. Para o Geazi, o que ela falou? Tudo vai bem, está tudo ótimo. Ela podia estar chorando, se lamuriando, falando incredulidade. Mas não, ela levou seu problema para quem? Para o homem que podia resolver o problema dela.
Amém? E a gente aprende o que com isso? Que a gente só vai falar aquilo que a gente está passando para quem pode resolver o seu problema. Sabe, muitas vezes a gente tem que cuidar com aquilo que a gente sai falando por aí. Amém? Terceiro, o marido dela tinha acabado de perder o filho. E para ele, ao meu entender aqui, para ele só faltava assim, pega a criança, enterra e pronto. Porque ele ficou murmurando ali. Né? Ele ficou colocando situações, ele ficou dificultando a ida dela até o profeta. Não é sábado, mas não é lua nova, não é isso, não é aquilo. E o que ela falou para ele? Tudo vai bem. Ela podia estar também ali, né, reclamando com ele, falando, por que tu está falando isso? Nosso filho acabou de morrer e tu não faz nada? Não, ela foi sábia. Tudo vai bem, só me arranjo uma pessoa e um burrinho que eu vou. E ela foi até o profeta. Sabe? Ela não murmurou em momento algum. Ela recebeu um milagre, o menino faleceu, só que ela não murmurou, ela foi e foi para quem ia resolver o problema dela. Sabe? Que nós possamos ser que nem essa mulher. Surgiu algum problema? Se derrame nos pés de quem pode te dar a solução. Surgiu algum problema? Chegue até o pastor, pastor, me ajuda. O que eu faço? Chegue na sua liderança. Amém? Amém? Sabe, queridos, eu sei que muitas vezes não é fácil a gente não falar negativo. Muitas vezes eu falo. Só que no mesmo momento que eu falo, graças a Deus, eu tenho um esposo que escuta e fala assim, para de falar que eu não quero escutar o que tu está falando. É verdade. Não fale mais, que o que tu está falando é incredulidade. Amém. No mesmo momento também, tem vezes que eu mesmo me corrijo. Peço perdão, pai, perdão, porque eu falei incredulidade. Né? E anulo aquela palavra que eu lancei. A gente tem que estar atento. Sabe, falar negativo não resolve as coisas. Amém. É aquilo que eu falei, é melhor a gente ficar quieto. Amém. Sabe, toda dor, toda humilhação, tudo aquilo que Jesus passou por nós, foi por você, foi por mim. E muitas vezes a gente anula tudo isso pelo falar negativo, pela incredulidade que sai da nossa boca, pelas nossas ações erradas, pela nossa falta de desobediência. Desobediência. Falta de obediência. Eu falei, desculpa. Falta de obediência. Pronto. Falta de obediência. Amém. Travei. Sabe, vamos mudar a chave. Amém. A gente precisa mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Né? Gálatas 4, abra lá comigo, por gentileza, do 1 ao 7. Eu estou quase finalizando. Desculpa. Diz assim, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino e nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu já li isso. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Você se alegra com isso, querido? Sabe? Não deixe que a sociedade dite aquilo que você é. Amém. Toda hora ela está falando, está jogando coisas aos nossos ouvidos. Mas aquilo que eles falam é mentira.
Nós temos que se apegar com aquilo que a palavra nos garante. E o que eu acabei de ler? Que nós somos filhos. Nós somos filhos amados do Pai. Filhos, você consegue entender a sua condição de filho? Nós somos filhos amados do Pai. E o que está faltando para você andar como filho? Pense um pouquinho. O que está faltando para você andar nessas condições? Para você acessar aquilo que Jesus conquistou para você? Será que está faltando você dar um passo de fé? Será que está faltando você parar de dar ouvido para aquilo que Satanás tem falado no teu ouvido? Sabe? Parar de dar mais importância para as coisas que estão no mundo do que para as coisas de Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. As coisas, presta atenção aqui. As coisas que estão no mundo são passageiras. O que fica é aqui é eterno. Será que a gente está se apegando mais nas coisas aqui? Não que seja errado, mas entenda, qual que é o nosso nível, o nível de importância? Deus está onde para nós? O que está faltando para a gente dar o passo? O que está faltando para a gente andar como filho? Sabe, pare de andar como incrédulo mesmo. Amém? Pare de pensar, pare de se importar com aquilo que as pessoas pensam de você. Deixe que pense. Importa aquilo que Deus pensa sobre você. Importa aquilo que a tua identidade em Cristo Jesus, e a tua identidade é filho do Deus Altíssimo. Se apegue a isso. Amém? Sabe, quando nós começamos a entender a nossa posição de filhos, tudo vai bem na nossa vida. Tudo vai bem na nossa vida. Nós começamos a andar no melhor dessa terra. Na palavra de Deus diz isso, né? Que nós iríamos comer o melhor dessa terra, que nada nós iríamos ter falta. Sabe, eu te incentivo a andar como filho. Ande como filho, saia daqui com esse pensamento. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, querido. Nós somos filhos amados do Pai. Ele conquistou tudo para nós. Ele conquistou uma vida abundante. E muitas vezes, pela falta de obediência nossa, nós não estamos acessando isso. Sabe, Ele ama você do jeito que você é. E Ele quer que você desfrute do melhor dessa terra. Mas isso só vai depender de nós. Vai depender de mim, vai depender de você. Vai depender da posição que nós tomamos nele. Qual é a posição que você tem tomado nele? Pensa um pouco aí. Senhor, qual é a posição que eu tenho tomado? Meu Deus. Sabe, querido, se tem algo te impedindo de você tomar essa posição, de você se ver como filho, eu convido você, vem aqui, a gente ora. Amém? Sabe, não saia daqui hoje da mesma forma. Ele te ama e Ele quer ver você vivendo o melhor. Eu tenho falado tanto sobre isso, mas isso é uma verdade, isso é uma convicção que eu tenho dentro de mim. Ele ama os seus filhos e Ele quer que seus filhos vivam o melhor dessa terra. E o que está faltando isso? Sabe, desse passo que eu falei. Amém? Se você tem algo, vem aqui, a gente vai estar orando por você. A liderança vai estar orando por você. Não saia daqui diferente. Amém? Feche seus olhos. Comece a pensar um pouco. E dê um passo de fé mesmo. Aleluia.
Pai, nós te adoramos. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou seu Filho. Obrigado, Pai, porque todos aqui têm a consciência de filhos. Obrigado porque nada tem nos faltado, Pai. Aleluia, nós te adoramos, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Obrigada porque por meio de Ti hoje nós estamos na posição de filhos. Hoje nós podemos voltar à nossa nova posição que está em Ti, Pai. Hoje nós temos acesso a Ti, Pai, livremente. Obrigada, Pai. Obrigada. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Obrigada porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há outro igual a Ti, Pai. Obrigada porque quando nós aceitamos a Ti, Pai, junto disso, nós recebemos uma porção de fé. E através da fé nós podemos acessar aquilo que o Senhor nos trouxe, nos deu, Pai, por amor. Toda honra e toda glória sejam dados a Ti nessa tarde, Pai. Que possamos viver dessa maneira, Pai, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui diferentes. Que a palavra falada hoje aqui, Pai, possa gerar frutos. Gerar frutos, que não entre no ouvido e saia pelo outro, mas que gere frutos. E que a gente tenha, Senhor, uma posição diferente em Ti. Que nós possamos andar de uma forma diferente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada porque Tu nos ama. Obrigada porque nós somos filhos amados do Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém.